A Copa do Mundo está chegando e todos nós estamos ansiosos para ver as seleções do mundo lutarem pelo maior prêmio no palco do futebol mundial. Mas também temos que lembrar que algumas seleções nacionais não participarão. Algumas seleções porque não se classificaram e outras porque foram proibidas. E neste vídeo veremos 6 países que foram proibidos de jogar a Copa do Mundo e os motivos pelos quais eles foram proibidos de participar. Sexto, Alemanha e Japão, em 1950. A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945, e por causa dela, 2 torneios da Copa do Mundo não puderam ser realizados. Quando a competição voltou em 1950, a FIFA puniu os principais protagonistas daquela guerra. Então a FIFA proibiu a Alemanha e o Japão de participar do torneio. Considerando esse fato, é incrível que eles tenham permitido que a Itália, que era uma das potências do eixo, participasse do torneio em 1950. Mas esse não é o nosso assunto, né? Quinto colocado, África do Sul, de 1961 a 1992. A África do Sul foi banida da Copa do Mundo por mais de 3 décadas por causa do apartheid. O racismo no país era muito intenso. Suas ligas locais foram divididas por raça e os clubes brancos foram vistos e tratados como superiores aos negros. Por isso, em 1961, a FIFA os baniu e os expulsou da família do futebol. Eles foram readmitidos em 1993, mas mostraram que não tinham aprendido a lição quando decidiram que enviaria um time todo branco para a Inglaterra e uma equipe totalmente negra para o México, para que os times não se misturassem. Então a FIFA não os admitiu naquele torneio e os baniu novamente. Eles permaneceram assim enquanto a África do Sul se aproximava da independência. Os presos políticos foram libertados e teve início ao processo de negociação aberta dos partidos políticos. Então a FIFA suspendeu a proibição e os restabeleceu. Então eles jogaram a fase de qualificação para a Copa do Mundo de 94. Em 1998, a África do Sul qualificou-se e participou pela primeira vez de um torneio da Copa do Mundo da FIFA. Após 12 anos, eles foram os anfitriões e até hoje essa é a última vez que eles se classificaram para a Copa do Mundo. E antes de eu continuar, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos com as principais notícias e curiosidades sobre a Copa do Mundo. Quarto, México de 1990. O México já sediou a Copa do Mundo da FIFA 2 vezes e será novamente daqui a 4 anos. Mas a última vez que ele hospedou, em 86, ele cometeu uma infração grave que lhe rendeu uma proibição de 2 anos. Eles foram considerados culpados de colocar jogadores mais velhos em partidas de qualificação para os Jogos Olímpicos de 1988. A FIFA os sancionou por 2 anos e eles perderam a Copa da Itália de 90. Mas eles voltaram para os Estados Unidos em 94 e de lá para cá eles classificaram para todas as Copas do Mundo. Terceiro colocado, o Chile, em 1994. O Chile sediou a Copa do Mundo em 1962 e terminou em terceiro lugar em seu país, mas 32 anos depois ele não foi autorizado a participar da competição. Tudo isso porque um homem chamado Roberto Rojas jogou como goleiro da seleção chilena em sua época, e ele era o goleiro titular quando a Copa do Mundo de 90 se aproximava. Em 89, o Chile perdia por 1 gol no segundo tempo de uma partida de qualificação contra o Brasil, que precisava vencer. Eles iam perder o torneio de 90 e ninguém queria isso, especialmente Rojas. Quando faltavam cerca de 20 minutos para o final da partida, que naquela época estava sendo disputada no Maracanã, um sinalizador foi lançado no campo e Rojas caiu imediatamente. O sinalizador foi lançado por um torcedor brasileiro e aparentemente acertou o goleiro chileno. Sua cabeça estava sangrando, ele foi retirado em uma maca do campo e seus companheiros partiram com ele, pois alegavam que as condições de jogo não eram seguras para eles. Assim a partida foi cancelada. As fitas do incidente foram posteriormente analisadas e descobriu-se que, na verdade, o sinalizador nem atingiu o goleiro. Então, como surgiu sangue na sua cabeça? Ele cortou a si mesmo com a faca que ele escondeu em sua luva. A FIFA limitou-se a dar ao Brasil a vitória por 2-0 e o Chile ficou fora da Copa do Mundo. Mas isso não foi tudo. Naquela época, eles foram proibidos de participar de um torneio e perderam a Copa de 94. Roberto Rojas foi banido para sempre, junto com o médico e técnico da equipe. Segundo colocado, Myanmar 2006. Myanmar, anteriormente conhecido como Birmânia, é um país asiático que nunca se classificou para a Copa do Mundo desde que deixou de fazer parte do Reino Unido. Mas isso não impediu que a FIFA os proibisse de jogar. Eles estavam programados para jogar uma eliminatória da Copa do Mundo no Irã, em 2002, mas eles se retiraram. Então a FIFA os multou em 20 mil euros e os proibiu de competir na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Aliás, essa foi a terceira vez que o país saiu de campo, então a FIFA já estava farta. Desde essa multa e proibição, Myanmar não voltou a ganhar uma classificação. Embora ainda não tenha se classificado para a Copa do Mundo, ele sempre aparece nas partidas classificatórias. Primeiro colocado, Rússia 2022. Este é um caso que certamente todos nós conhecemos muito bem.
Vimos como tudo se desenrolou após a invasão da Ucrânia. A Rússia foi basicamente condenada pela maior parte do mundo, e vimos grandes efeitos disso no mundo do futebol. O dono de um clube russo foi forçado a deixar o Reino Unido, clubes de futebol russos foram imediatamente expulsos das competições europeias, a final da Liga dos Campeões foi transferida para fora da Rússia e, claro, as seleções russas foram banidas e suspensas pela FIFA. A Rússia, que já havia chegado às eliminatórias e estava a 2 jogos da classificação para a Copa do Mundo do Qatar 2022, foi expulsa. Então, agora os anfitriões da última Copa do Mundo não participarão este ano. Você sabia que existem muitos segredos que poucas pessoas conhecem sobre o troféu da Copa do Mundo? E para você descobrir quais são esses segredos, assista ao vídeo que está na tela e até o próximo vídeo.